Saúdo os irmãos com a paz do Senhor e desejo uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que está chegando aí no canal. Mais uma vez, seja bem-vindo. Compartilhe esse vídeo, abençoe, seja abençoado da mesma forma. E eu te convido nesse dia de hoje a você abrir a sua Bíblia aí no livro do Evangelho segundo João, capítulo 1, que fala assim, que tem como título essa palavra, o Verbo feito carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio também o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Verso 13, que eu vou ler de João, Evangelho de João, capítulo 1, até o verso 13, que fala assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, amados? Agora aqui nós vamos fazer um panorama, vamos fazer um estudo rápido sobre o livro dos evangelhos, né? Os irmãos sabem que a Bíblia, contém 66 livros, 39 está registrado, 39 no Velho Testamento, está registrado no Velho Testamento, e 27 no Novo Testamento. E é justamente sobre o Evangelho do Novo Testamento que a gente vai falar, e seus autores, a comunhão e a vida de cada um que eles tinham com Deus, que fala assim a introdução dessa palavra. Nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos, ou 4 livros biográficos no sentido abrangente. E nesses 4 evangelhos nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos. Porque sinóticos, a palavra sinóticos é porque é um conjunto de uma ciência ou de uma doutrina, eles são parecidos uns com outros. Porém, o evangelho de João era diferente, porque João ele tinha uma intimidade maior com Deus, né? A Bíblia mostra isso claramente, que João era um discípulo que se sobressaía dos demais. Ele era o discípulo amado do Senhor, ele deitou no peito de Jesus por volta de 16 anos, então ele passou a sua juventude, segundo os estudiosos. João passou um período da sua juventude até a sua velhice, andando em comunhão com Deus, né? Em comunhão com o Senhor Jesus. Os evangelhos eles são formados de Mateus, Marcos e Lucas e João, né? Que são aí aqui fala dos 3 só, que são chamados de evangelhos sinóticos, que têm a mesma perspectiva, a mesma característica, embora com aspecto ainda diferente, mas focando a mesma coisa. E nós temos o Evangelho de João, que não é sinótico e é distinto dos demais, né? O último evangelho a ser escrito, né? Foi o último evangelho a ser escrito, foi o Evangelho de João. Mateus escreveu para os judeus, né? O Evangelho de Mateus foi escrito especificamente voltado para os judeus. Por isso a ênfase dele é provar que Jesus é o rei dos judeus, alabra subierga. Cada um tinha um ponto de vista, né? Cada um queria defender aquilo que eles criam, a sua fé, o seu povo, né? A ótica que ele tinha. Mateus, ele defendia
a sua fé, mostrando aos judeus que o rei dos judeus, o Senhor dos judeus, era e é Jesus. Já Marcos escreveu para os romanos, por isso a ênfase dele é provar que Jesus é o servo que trabalhava, que faz, que realiza, que opera milagres. Lucas escreveu para os gregos. Lucas era médico, né? Lucas escreveu voltado para os gregos, né? Especificamente para os gregos. E por isso a ênfase dele é provar que Jesus é o homem perfeito. Então, Lucas foi um historiador, ele foi estudar profundamente os fatos, a história, as evidências de Jesus. Lucas, ele pregava para os gregos. Então, Lucas é o evangelho que mostra a salvação, a parábola sobre salvação. Jesus é aquele que se interessa pelos povos, pelo homem, pelo gentil, pelo desprezado da sociedade. E ele mostra, então, sendo o homem perfeito, o ministério de oração de Jesus. Mas João, ele vai escrever um evangelho universal, tanto para judeus quanto para gentios. Ele não foca apenas um povo, né? Ele não foca apenas um grupo específico. O evangelho é um evangelho mais abrangente. É o grande e a grande tese de João é provar que Jesus é o Filho de Deus, né? Essa era a intenção de João, era mostrar, era mais profundo o seu evangelho, a forma dele dirigir as palavras, né, sobre Deus, sobre Jesus. Então ele tem essa comunhão, essa intimidade, né? Tanto que ele foi um discípulo amado do Senhor, porque ele entregou mais. Então quem entrega mais da sua vida para Deus recebe mais do céu. João prova que Jesus é o Filho de Deus e que tanto nele, tendo nele fé, você recebe dele a vida eterna. João é considerado o pico do Everest na teologia bíblica. Então, ele está falando que João quer dizer que é o lugar mais alto, é o lugar mais profundo, mais intenso, o Evangelho de João. O mais teológico de todos os evangelistas é João. Talvez seja o livro mais lido no mundo dentro da Bíblia. O livro mais lido e conhecido é João. Até hoje, quando você vai fazer uma campanha de evangelização, é muito comum se imprimir o Evangelho de João e distribuir. Agora não significa que ele é o mais fácil de entender, talvez o mais complexo, porque João divide o assunto dele em duas áreas. Se você notar, do capítulo 1 ao capítulo 11, ao registro dos milagres, 7 milagres de Jesus, nos capítulos 12 ao capítulo 21, você tem os ensinos de Jesus, os discursos de Jesus. Não significa que nos primeiros 11 capítulos nós não temos discurso, temos alguns discursos complexos demais, mas os milagres estão focados nesses 11 capítulos que nós chamamos do ministério público de Jesus. Mas o capítulo 12 ao 21, você nota que Jesus desenvolveu esses ensinos fundamentalmente dentro do século 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Acontece numa única semana, aliás, não é numa semana, não, é no final de semana, onde Jesus Cristo vai ministrar os grandes ensinamentos. Nenhum dos evangelhos, como as epístolas de Paulo, o autor está definido no próprio texto. João não diz esse evangelho de João aos gentios e judeus. Você deduz que é João e as deduções,
ou conclusões que foi João que escreveu. São fatos e abundantes, tanto internamente como externamente. Os pais da igreja, todos, sem qualquer exceção, foi unânime em afirmar que esse evangelho foi escrito por João. Quem é João? Filho de Zebedeu, irmão de André ou de Tiago. Empresário de pesca, conviveu a vida toda ali, às margens da Galiléia. Ele era filho de Salomé e às vezes alguma ideia de que Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. E se isso for verdade, é fato, então, ele tinha um grau de parentesco com Jesus por vias de sangue. Ele foi um dos discípulos, um dos mais próximos de Jesus. Você se lembra disso, que em 3 ocasiões Jesus chamou apenas 3 para estarem com ele, e João fazia parte desse grupo seleto. Foi na transfiguração, ressurreição da filha de Jairo e jardim do Getsêmani. Nesses 3 ocasiões, Jesus chama Pedro, Tiago e João, mas dentro desse grupo seleto, mais próximo de Jesus, era João, o discípulo amado, aquele que, aleluia, Jesus. Nós temos que ser assim, né? Isso aqui está nos ensinando, nos mostrando que a gente tem que ser mais íntimo de Deus, mais próximo de Deus. E para que isso aconteça, a gente tem que largar, abrir mão de muita coisa para se aproximar de Deus. E às vezes a gente não quer abrir mão, porque a nossa fé, ela não deixa, a nossa fé não nos conduz para isso. A nossa fé muitas das vezes é pequena, né? Não nos deixa ver, enxergar mais além. Mas a Bíblia diz que, mesmo assim, que se sua fé ainda for do tamanho de um grão de mostarda, você dará a ordem a um monte para que ele saia de um lugar e vá para outro, e ele vai. Então temos que ter fé verdadeira, fé genuína em Deus, mesmo que as coisas estejam andando de forma contrária. A nossa fé tem que estar voltada única e exclusivamente só para Jesus, só para Deus. Reclinou no peito de Jesus, né? Ele está falando que João foi o único discípulo que reclinou no peito de Jesus. Dos discípulos, nenhum teve mais intimidade com Jesus do que João. Prova disso é que João foi o único discípulo que participou com Jesus no seu momento de agonia. Ali, se você perceber, lá no Getsêmani, 2 dos discípulos foram para a casa do sumo sacerdote, Pedro e João. Lá perto, nega Jesus, né? Ele está falando, lá perto, Pedro nega Jesus e se retira, vai embora. Nega Jesus e sai, mas João fica, o único dos apóstolos que não abandonou Jesus na sua crucificação. Ele estava lá, no pé da cruz, né? Isso aqui mostra que todos podem nos abandonar, mas a única pessoa que não vai te abandonar é Jesus. Pode o homem te abandonar, pode teu filho te abandonar, pode tua mãe, teu pai, teu amigo, seja quem for te abandonar, mas a única pessoa que não vai virar as costas para você, que não vai te deixar de lado, a labra subérgia, que não vai te abandonar se você for fiel até o fim, é Jesus, né? Jesus, ele não nos abandona em nenhum momento da nossa vida, nenhum momento de dor, de tristeza, de agonia, de aflição, de abundância. Nenhum momento Deus nos abandona, né? Ao contrário, nós é quem abandonamos eles. Quando nós não fazemos aquilo que ele está mandando, nós estamos abandonando a Deus. Nós estamos virando as costas para ele. Mas Deus não. Deus, ele nunca abandona o homem. Por mais falho que nós sejamos, Deus não nos abandona. De jeito nenhum. Ele é o amigo verdadeiro.
Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, Jesus. Aí aqui fala, na sua crucificação ele estava lá no pé da cruz. Todos os demais fugiram, menos João, que ficou lá ao pé da cruz. João foi o único apóstolo que Jesus confiou à sua mãe, porque é muito provável que quando Jesus foi crucificado, José, né, seu pai terreno, já estava morto, porque os irmãos de Jesus até a ressurreição não criam nele, né? Outro fato importante sobre João. Aqui está falando que José, o pai de Jesus, tinha morrido. Então João foi ao pé da cruz quando ele estava morto e entregou. Jesus foi e entregou João para sua mãe Maria, né, no seu lugar, para ser seu filho, porque João, ele era o discípulo amado do Senhor, ele tinha muito amor, né? Você vê que tinha um equilíbrio, sempre andava João e Pedro e João, porque Pedro era estourado, mas João já era amoroso, então era doce, era uma pessoa terna. Então, por João ser uma pessoa diferente, então ele andava com Pedro, então ali tinha um equilíbrio. E Deus escolheu João para ser o filho de Maria, e o filho que ela estava perdendo, que era Jesus, ela estava ganhando outro, que era João. Então, João era muito parecido com Jesus em suas atitudes, no seu modo de andar, de agir, de falar, de pensar, de anunciar o Evangelho. João era um discípulo muito próximo de Jesus, era muito parecido mesmo, né? Segundo fala os grandes estudiosos. E a Bíblia é em primeiro lugar também. Aí aqui fala que os irmãos de Jesus, ele não cria nele. Muitas das vezes as pessoas duvidam de nosso ministério, duvidam das profecias que entregamos, mas é fato que isso aconteça, é real que isso aconteça, porque até o próprio Jesus, ele foi desprezado pelos seus próprios irmãos de sangue, foi desprezado pelos seus próprios da sua casa. Então, se Jesus passou por tudo isso, quem somos nós para não passar, né? Muitas das vezes os de casa não dão crédito ao que nós falamos, né? Mas dá crédito aos de fora. Aí Deus mostra que a glória que nós temos para receber, que o mérito não é nosso, o mérito é dele, é do Senhor. E o nosso galardão nós não vamos receber aqui, nós vamos receber lá na glória, nos altos. Então vamos fazer a obra de Deus, embora muitos não creiam na gente, crendo ou deixando de crer. Se o que você está falando é de Deus, é o mais importante. E João era assim, ele falava e ele tinha convicção e certeza do que ele falava. Ele sabia que tudo que ele falava provinha de Deus, não vinha dele, né? Não era do homem, mas era de Deus. Então ele não estava preocupado se A, B ou C ia acreditar nele, mas ele falava com fé, com certeza, com convicção. É isso que você tem que fazer. Quando você pregar a palavra de Deus, se alguém duvidar, problema dele, é ele e Deus. O mais importante é que você lance a semente. Aquela semente vai cair numa terra boa e vai germinar. Em algum coração, aquela palavra, ela vai entrar e vai fazer a obra, né? Então não se preocupe, prega a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Outro fato importante sobre João é que João, mais tarde, logo depois que Jesus ressuscita, que Jesus volta para o céu, Jesus derramou o Espírito Santo e João vai se transformar num importante líder da igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro, né? Você vê que o ministério de João está ligado ao ministério de Pedro, né? Ambos eram amigos, ambos eram sócios, ambos eram servos de Deus, discípulos, andavam juntos. Lá na frente, Pedro se converteu, provavelmente na sua velhice, então os dois tiveram uma vida espiritual abençoada. Porém, a vida de João foi uma vida abundante na presença do Senhor, uma vida espiritual que transbordou, seu cálice transbordou, ou seja, ele se sobressaiu, porque ele deu mais,
ele creu mais, ele se entregou mais. É assim que acontece. A gente vê tantas pessoas usadas por Deus e muitas das vezes a gente fica querendo ser usada por Deus daquela mesma forma, mas ninguém sabe o preço que aquela pessoa pagou para chegar onde chegou, né? É isso que acontece. Tem tantas pregadoras aí, né? E uma delas que eu gosto muito da pregação é a Camila Barros. Mas houve um preço que ela pagou, né? Houve renúncias que ela fez para ela chegar onde ela chegou, né? Num patamar espiritual. Da mesma forma, todo homem que entrega a sua vida ao Senhor, né? Quando você entrega a sua vida sem reservas a Deus, Deus vai te usar de uma maneira estrondosa, sobrenatural. Eu tenho um professor da escola dominical que ele fala que para subir é um preço alto que você paga, né? Para subir, ele está falando no patamar espiritual. Para subir é um preço muito alto. Aí ele faz uma comparação com o avião. Um avião para decolar, para sair do chão e ficar nos ares, né? Para sair do chão e ficar nos ares, ele gasta cerca de 50 mil. 50 mil reais ele gasta para sair do chão até os ares de combustível, ele gasta uns 50 mil. Mas para se manter lá em cima, o preço é mais alto, né? Por volta de 70 mil, se eu não me engano. Então, ele está fazendo essa comparação e ele está colocando na vida espiritual. Quando o homem quer subir, quer crescer na sua vida espiritual, há um preço muito alto que a gente tem que pagar. E muitos não querem pagar. Muitos não se mantêm na posição, muitos caem, muitos fracassam porque olha para baixo, olha para os lados. E os nossos olhos, quando a gente está lá em cima, a gente tem que estar fixo só em Deus, tem que estar olhando só para Deus. Então, para se manter lá em cima, né, no ministério, tem pessoas que têm um ministério íntegro, se mantém íntegro, né? Como Davi Miranda foi um dos grandes homens de Deus que eu admiro, que a gente vê que seu ministério foi um ministério sem mancha, sem mácula. Ele se manteve limpo, morreu santo, mas para isso ele teve que pagar um preço muito alto, tanto para subir como para se manter lá em cima. Então, se você quer ser um homem muito usado por Deus, uma mulher muito usada por Deus, e Deus tem reservado isso para a sua vida, como também tem reservado para a minha vida, onde eu estou só começando o meu ministério, né? Mas Deus já tem feito grandes coisas através do meu ministério. Mas não é fácil. A gente, quando quer subir, quer alcançar lugares altos, ser mais usado por Deus, ser mais de Deus, tem que ter uma entrega maior, tem que ter uma renúncia maior, né? Tem que reservar tempo, quarto de oração, entrar no lugar secreto. E muitos não querem fazer isso, mas se você tem esse chamado reservado para a sua vida, se você tem esse desejo no seu coração de ser usado por Deus, pague o preço, seja ele qual for. Seja ele um preço alto ou não, pague o preço, se você quer ser usado por Deus. E depois que você estiver lá em cima, para se manter lá em cima, você tem que estar olhando sempre para o alto. Nunca olhe para os lados, nunca olhe para as circunstâncias, nem para o homem, né? Mas olhe sempre para o autor e consumidor da tua fé, olhe só para Jesus. E aqui está falando, importante, João se tornou um importante líder da igreja de Jerusalém, né? Juntamente com Pedro, com Tiago, irmão de Jesus. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 9, esses três, Pedro, Tiago e João, foram chamados da coluna da igreja de Jerusalém. É curioso também outro importante dado sobre João, né? Ele está falando aqui que para ser coluna da igreja, né? Para a gente ser coluna de um trabalho, coluna da sua casa, você tem que ter um posicionamento, você tem que ter uma vida santa, uma vida regrada ali com fé, com confiança. Não oscilar, não ficar entre dois pensamentos, mas ter um pensamento só, de ir para o céu,
né? Custe o que custar, você quer ir para o céu. Não importa se vai vir temporais, vento forte sobre a tua casa, sobre a tua vida, se vai vir lutas, tribulação, gigantes, Golias, urso, escorpião, serpente. O importante é que você quer chegar no céu. E para chegar no céu, os seus olhos têm que estar fixos em Jesus, para que você não venha oscilar. Outro importante dado sobre João é que João tem um ministério muito próximo de Pedro. Eles eram colegas de pesca, de empresa. Eles eram colegas de pesca, né? E sócios de empresa de pesqueira. E eles estão juntos no cenáculo. Então, estão juntos na cura daquele paralítico da porta do templo de Formosa, e eles estão juntos quando correm para ver o túmulo aberto. Eles são uma espécie de parceria de ministério, e lá em Gálatas 2:9 eles são chamados coluna da igreja de Jerusalém, líderes da igreja, né? Ele tem uma posição muito forte, uma posição muito importante. Foram os discípulos mais chegados a Jesus, ele está falando. Que eram esses aqui, João, está falando aqui, ó. Era Pedro, Tiago e João, né? Que tem até uma músicazinha que fala Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Então, esses 3 discípulos, né? Esses 3 homens de Deus eram mais próximos de Jesus. Quando correm para ver o túmulo aberto, eles são uma espécie de parceria de ministério. E lá em Gálatas 2:9, eles são chamados de coluna da igreja de Jerusalém, líderes da igreja de Jerusalém. Mas mais tarde, o João ele vai se transferir para a cidade de Éfeso. Éfeso é a capital da província romana, na Ásia Menor. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Paulo estava pronto para aprontou, né? Paulo, ele está falando aqui, Paulo aprontou, preparou a igreja em algumas províncias da Galáxias, província da Macedônia, província da Ásia Menor. Éfeso era a capital. Éfeso veio a se tornar a mais importante igreja do Novo Testamento, superando Jerusalém e Etióquia da Síria, até porque Éfeso era uma importantíssima cidade, centro de culto de Diana, deusa dos Efésios, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa Diana que ele está falando aqui, ela fazia gerar muitos turistas na cidade de Éfeso. Era um demônio que era cultuado nessa época. E Paulo foi lá para destronar esse demônio. Então, quando você entrar em guerra, quando nós entrarmos em guerra contra Satanás, a gente tem que estar preparado, né? E aqui fala que Paulo foi um dos fundadores de muitas igrejas. E lá em Éfeso foi uma guerra travada que ele teve com esse demônio, né? Foram 3 anos para estabelecer a igreja, né? Para formar, para colocar a igreja na posição certa, evangelizar, ganhar almas, fazer discipulado. Então Paulo ele lutou contra esse demônio 3 anos até que esse demônio fosse destronado. Então quando a gente está em guerra, a gente não pode ter medo. Não pode recuar, voltar para trás, mas tem que ser valente. Se for preciso, entregar até a nossa própria vida por amor ao Evangelho, mas a gente tem que ir até o fim. Muitas das vezes a gente não tem que ir, não quer ir, né? Mas Deus não chama covarde, Deus chama valente. Então, se você é valente, você vai até o fim. Não recue, não volte, mas vai até o fim, seja qual for a tua guerra espiritual. Paulo passa ali 3 anos e pronto, e apronta, e ali deixa pronta igreja em toda a província. E você conhece o nome dessas igrejas.
dessas igrejas citadas lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, para você ver que Paulo era um homem que ele não media esforço para fazer a obra de Deus, ele fazia com intensidade, com interesse do seu coração, com sinceridade a Deus. Então ele abriu todas essas igrejas, e uma dessas igrejas que Paulo abriu, no livro de João está citado, está falado. João tomou conta, foi pastor de uma dessas igrejas, ele está falando. Filadélfia, aí ele está falando aqui, Laodiceia, cada uma tem uma história, né? Hierápolis, Colossos, tudo isso fruto do ministério do apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso. Vocês todos sabem que todos os apóstolos foram mortos e mortos pelo viés do martírio, né? No governo de Nero, quando Paulo foi degolado. E diz os historiadores que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Eu tenho um vídeo aqui, um vídeo anterior a esse, que fala sobre a morte dos apóstolos. Depois os irmãos leiam. É um vídeo anterior a esse. E que ele foi crucificado, já havia uma província sobre isso, já havia uma profecia sobre isso. Está lá em João capítulo 21. E o próprio Jesus é quem disse isso. Portanto, de todos os apóstolos, o único que sobreviveu ao martírio foi João, a sua morte. Foi diferente dos demais apóstolos. Ele foi o único que chegou à velhice, né? Alguns estudiosos dizem que foi de 94 a 96 anos que ele morreu de velhice. A morte dele foi uma morte natural. Num sentido pleno, o apóstolo Paulo se considerava velho. Ele disse isso lá na carta a Filemon, mas João, na velhice, sendo pastor de Éfeso, tá vendo? Ele era pastor de Éfeso, onde a igreja que Paulo abriu, né? Lá na frente, logo mais, quem tomou conta dessa igreja foi o pastor João, o pastor do amor. Ele era muito amoroso na sua velhice, sendo pastor de Éfeso, onde ele morava, e Maria, mãe de Jesus, morava com ele como filho em Éfeso. Foi deportado para a ilha de Maregeu, ilha de Patmos, no governo de Domiciano. E então ali ele escreveu o Apocalipse de Éfeso. Ele escreveu então o evangelho que nós estamos hoje considerando o evangelho de João. O autor desse evangelho é João. Quando ele escreveu esse evangelho era por volta dos anos 90, 96, que foi o período em que ele foi deportado, né, para a ilha de Patmos por Domiciano, imperador da época. É importante você saber que esse foi o último evangelho a ser escrito, muito provavelmente 60 anos depois do registro do acontecimento desses fatos que são aqui registrados nesse evangelho. João escreveu esse evangelho para provar que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a tese de João. E o segundo propósito, o segundo propósito evangelístico, se você crer nele, você tem vida eterna. Para você ter uma vida, para você ter uma ideia, 90% do que está escrito no livro de João não está escrito nem em Marcos, nem em Lucas, nem em Mateus. É por isso que não é chamado evangelho sinótico, porque não tem a mesma característica dos outros. O conteúdo de João é unicamente exclusivo dele e Jesus, né? Ele está falando que o evangelho de João é diferente dos demais. Por quê? Porque João ele tinha uma intimidade maior com Jesus, né? Ele tinha algo a passar a mais. Já os outros evangelhos eram bem parecidos, né? A conversa de um é bem parecida à conversa de um para com o outro. Exemplo, a encarnação, ele está falando, o evangelho de João,
Aqui ele fala, o conteúdo de João é unicamente exclusivo dele, Jesus. Exemplo, a encarnação, a festa, o milagre operado por Jesus em Caná da Galileia, só João registrava, não está nos outros evangelhos. O terceiro, a conversa de Jesus com Nicodemo. João capítulo 3, sobre o novo nascimento, só quem escreveu essas passagens foram João, ele está falando. Nos outros evangelhos você não vê essa passagem foi escrita única e exclusivamente por João. Capítulo 3, sobre o novo nascimento, também não está em nenhum dos outros evangelhos. A quarta conversa da mulher samaritana também não é registrada por ninguém, a não ser o João. Uma conversa longa, onde praticamente o capítulo 4 de João é dedicado a essa conversa. E o milagre do tanque de Betesda, do paralítico há 38 anos. E Jesus vai e cura ele. Aleluia, glória a Deus. Então, todos esses milagres aqui foram registrados no Evangelho de João, né? João é alguém especial, ele está falando alguém assim que era bem próximo mesmo a Jesus. Então, aqui a gente vai ler e a gente vai perceber que o Evangelho de João, a forma de João falar sobre o Mestre, sobre Jesus, é algo profundo, é algo intenso, é algo nobre, é algo diferente, é algo do céu, é algo divino. O Evangelho segundo João, capítulo 1 até o verso 13. Vamos entrar para a Bíblia agora, né? Que fala assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui, enquanto os outros apóstolos falavam de Jesus, contavam seus feitos, suas histórias, seus milagres, João falava antes de tudo isso acontecer. Ele falava do começo, bem lá no começo de todas as coisas. Então João era um homem íntimo de Jesus, né? Fala assim. O capítulo 1 do Evangelho de João é um dos mais profundos da Bíblia, ao contrário do que fala os outros evangelhos, os sinóticos. João apresenta Jesus sobre a perspectiva da eternidade, enquanto os outros autores apresentam a genealogia humana de Jesus. João vai direto para a eternidade, né? Aponto direto para o DNA, para o DNA de Deus para o DNA de Deus que há. Deixa eu ler de novo. João vai direto para a eternidade, né? Aponto direto para o DNA de Deus que há em Jesus, homem. Então, este é um capítulo extraordinário. Aí ele está falando, no capítulo 1, João aponta aqui para o Gênesis, para o começo de tudo, igual eu falei. Ele fala que Jesus é Deus como homem, ele veio da eternidade. Então, ele está falando da palavra. Só fala da palavra quem tem intimidade com a própria, quem tem intimidade com ela. E João, ele fala de algo que não era do seu tempo, estava fora do seu tempo. É isso que a Bíblia quer nos relatar. Ele está falando do começo de todas as coisas. Enquanto João foi criado, bem lá na frente, ele fala de algo que está lá no começo, né? Então, só pode falar dessas coisas quem é íntimo de Deus, né? Alabra subierga, quem tem intimidade de Deus. Num princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ele está falando que o Verbo, que é a palavra, é o próprio Jesus. E Jesus estava com Deus, criando e realizando e fazendo todas as coisas. Verso 2 fala assim: ele estava no princípio com Deus. Então, Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles são um só. E ele estava no começo de todas as coisas, já estava no princípio, ele está falando.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas glorificam o nome do Senhor. A existência da terra, a existência do homem, a existência das plantas, dos pássaros, dos animais, glorificam o nome do Senhor, porque tudo foi feito para ele. O louvor, o cântico, a palavra, né? Tudo glorifica o nome de Deus, né? O homem querendo ou não, o diabo querendo ou não, tudo glorifica o nome de Deus, porque toda a criação é obra dele. Foi ele que fez para a glória do seu nome. Verso 4 fala, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí aqui fala. No verso 6 a 9, fala de João Batista, vou ler aqui de novo. Capítulo 1, João aponta aqui para a Gênesis, e ele fala que Jesus é Deus como homem, e ele veio da eternidade. Já no versículo 6 a 9, fala de João Batista, né? Ateste que nenhuma que procedia Jesus o ministério. Fala de João Batista, né? Que nenhuma que procedia Jesus o ministério. Ele está falando que João Batista veio preparar o ministério do Senhor, porque às vezes eu não entendo o que está escrito, entendeu? Aí fica complicada a tradução. Mas os irmãos me perdoem qualquer tipo de erro, né? Então aqui, como eu estava lendo aqui, que fala assim, e nele está, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz, quando a luz chega, né, as trevas são dissipadas. A luz, ela mostra a verdade, né? A luz está apontando para a verdade, né? Aí é que eu vou ler mais um pouco, que fala assim, ele fala dos judeus. Mateus começa a falar de Jesus em Abraão. Ele está falando sobre os discípulos e a intimidade que cada um tinha com Deus. Tem pessoas que só querem mergulhar em águas rasas, mas existem outras pessoas que querem mergulhar em águas mais profundas, como João. E para mergulhar em águas mais profundas tem que ter uma entrega maior. Lucas começa a falar de Jesus em Adão, mas o João não está preocupado só no passado, no presente ou no futuro. Ele fala antes da criação. Sua intimidade era do céu, né? Ele tinha algo diferente na sua vida. É fato isso. Todos percebiam que João era um discípulo diferente dos demais. Ele era melhor? Não, ele não era melhor, mas ele era diferente. É isso que eu e você temos que ser. Não temos que ser melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém, mas nós temos que ser diferente, né? Diferente no olhar, no falar, no agir, no pregar, no louvar, em tudo nós temos que ser diferente para que a gente dê um bom testemunho, para que o nome do Senhor cresça e a gente diminua, para que o Senhor seja glorificado. O olhar de João é interno. Já o olhar dos discípulos sobre Jesus é externo. Está falando que é mais profundo o olhar. Enquanto os discípulos olhavam os feitos, as coisas que Jesus fazia, externa como homem, João olhava Jesus por dentro. É algo muito profundo essa palavra. Até para traduzir essa palavra é algo muito intenso, muito, muito grande. Tem uma grandiosidade, tem muito maravilhosa. O olhar de João é interno, já o olhar dos discípulos sobre Jesus é externo, sobre curas e relatos, né? Ele está falando sobre o olhar dos discípulos, ele falava sobre a cura e os relatos, tudo que Jesus fez. João falava que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Já os outros evangelhos, eles têm o pensamento hebreu, no passado, presente e no futuro, mas o João, ele vai além do grego. O pensamento é do céu e terra. O pensamento de João era do céu, o pensamento de João não estava aqui não. Né? João, os pés dele estavam aqui, mas a mente de João estava lá em cima, então é por isso que ele relatou o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse não é para qualquer pessoa entender, não. A pessoa tem que ser crente de verdade, eu falo isso. Porque eu passei dias e dias e dias estudando um capítulo do livro de Apocalipse.
e ele é profundo. As águas são intensas, é um mergulho profundo que você dá e você não quer sair. Você quer mergulhar mais e mais, descobrir mais e mais além. No princípio era o verbo, que significa logos. O logo significa ou o porquê, ou a palavra que é Jesus, né? Então aqui, como está relatando aqui no livro do Evangelho segundo João, Jesus é a palavra. A luz é uma referência à verdade. Então, igual eu falei, a luz aqui, ó, como fala, verso 5. João capítulo 1, verso 5. E a luz resplandece nas trevas, né? Todo homem que se encontra nas trevas, todo homem que está em trevas, o Evangelho ele vem como luz para iluminar. Porque outrora eu e você fazíamos coisas erradas. Outrora eu e você fazíamos coisas que desagradavam o Senhor, né? Existem pessoas que matam, roubam, destroem, faz tudo que o diabo quer, tudo que o diabo gosta. Mas quando a luz chega, as trevas são dissipadas, as trevas se afastam. Porque está mostrando, a luz ela vem para você enxergar o que está de errado na sua vida e consertar, né? E esse conserto vem na medida que você conhece o Senhor Jesus. A luz é uma referência à verdade ou conhecimento. Então, quando você tem o conhecimento da verdade, a sua mente é iluminada, o seu entendimento é iluminado e você começa a praticar as coisas certas. Já as trevas é falta de conhecimento. Então, as pessoas que estão nas trevas, matando, roubando, se prostituindo, fumando, fazendo e acontecendo, ela está nas obras da carne. Ela está fazendo as coisas sem conhecimento, sem saber o que é certo e o que é errado, porque elas estão nas trevas. As trevas deixam as pessoas cegas, e a pessoa cega, sem entendimento, ela mata, ela rouba, ela bebe, faz, acontece, desacontece, e não sabe o que está fazendo, porque ela não tem entendimento, né? E a pessoa sem entendimento, o normal é que ela faça as coisas da carne, que agrada a carne. O normal é que ela faça as coisas erradas, pensando que está certa. Por quê? Porque ela está enganando a si mesma, ela está na escuridão, ela está nas trevas, né? Ela não sabe, ela não vê um palmo na frente dela. Se ela cair em um abismo, ela não sabe que está caindo no abismo, porque ela está na escuridão, e a escuridão é as trevas. Mas quando a luz chega, ela começa a ter entendimento do que é certo e do que é errado. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse João que ele está falando aqui é o João Batista. Ele veio preparar o caminho de Jesus, ele era testemunha, né? E segundo os estudiosos, João era parente de Jesus, né? Se eu não me engano, ele era primo de Jesus, era família de Jesus. Então, ele veio preparar o caminho. Verso 6 fala, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Verso 7 fala, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, João Batista, ele veio com a incumbência, com a responsabilidade de evangelizar as pessoas, mostrar o caminho que elas tinham que seguir, mostrar a luz, né? Preparar o coração do homem para quando Jesus chegar, para quando Jesus chegasse ao mundo, viesse ao mundo, as pessoas já se rendessem a ele, já se convertessem de imediato. Verso 8 fala, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Muitos pensavam que João Batista era Jesus, mas João Batista falava, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés, do seu sapato. Então, João Batista estava falando que ele era um homem comum, um homem normal, como todos os outros homens, porém que veio para fazer a diferença, um homem que veio para preparar um caminho do Senhor Jesus, né? E a Bíblia diz que o maior é o menor e o menor era o maior. Então, como homem, né, a Bíblia diz que ele era o maior no reino de Deus, porque ele se fez menor. Verso 9 fala, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que
venha ao mundo. Então, a luz verdadeira que ele está se referindo aqui é o Filho do Homem, que é Jesus. João Batista estava falando sobre Jesus, né? O seu ministério todinho foi preparar o homem para se render ao Senhor, para se converter, se arrepender dos seus feitos errados, dos seus pecados. E quando Jesus chegou, João Batista já tinha preparado o caminho, né? O coração do homem para aceitar a palavra. A palavra é o próprio Jesus. Verso 10 fala: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Jesus estava no meio dos homens, pregando a palavra, anunciando o evangelho, e muitos estavam cegos, não entendiam quem ele era. Para muitos, Jesus era o profeta. Para outros, Jesus era um salvador, um que fazia milagre, né? E tinha poucas pessoas que entendiam o ministério de Jesus, quem era de fato. O mundo era cego, o mundo não conseguia enxergar Jesus. Então, Jesus era a luz que estava nas trevas, as trevas era o mundo. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, Jesus veio para os judeus, para seu povo. Mas os judeus virou as costas para Jesus, não quis ele, não o recebeu, o Messias. Então, a salvação passou para os gentios, para nós, né? Para todos os povos, para todas as raças, tribos, línguas que quiserem aceitar Jesus, serão chamados de filhos de Deus. Aí aqui fala, verso 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creram em seu nome. Então, todos aqueles que se chegarem a Jesus e aceitarem ele como Filho de Deus, como Salvador, o mediador entre Deus e os homens, serão chamados de filho de Deus, né? Verso 13, para finalizar essa palavra, fala: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Todo aquele que é nascido de novo, que aceita Jesus, né? Que passa a aceitar os seus ensinamentos, a sua palavra, eles nasceram de novo, um nascimento espiritual, um novo homem, uma nova mulher, né? Não existe pessoas que saem do mundo, né, e aceitam Jesus, ali ele nasceu de novo, ele está sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, uma nova pessoa, com um novo pensamento, um novo coração, uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, né? Uma nova forma de falar, de pensar, porque ele nasceu de novo. Então, na medida que a gente nasce de novo, aceitando Jesus, a gente recebe uma linguagem do céu, uma linguagem nova, um pensamento novo, um coração novo, tudo novo a gente recebe, né? A nossa vida recebe. Então, é essa palavra que eu deixo para os irmãos e que o Espírito Santo venha falar com cada um dos irmãos. Eu vou ler o verso 14 aqui para fechar essa palavra que fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. O Verbo, que é a palavra, é Jesus. Jesus se fez homem e habitou no meio dos homens, né? Por quê? Por amor. Tudo isso ele fez por amor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Então, quando os homens olhavam para Jesus, né, não viam só Jesus, mas viam o próprio Deus em Jesus, agindo, operando, fazendo, falando, ministrando, libertando, quebrando as algemas, quebrando os laços, né, operando de uma maneira sobrenatural. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente olha para Deus, porque Deus e Jesus e o Espírito Santo é uma pessoa só. Ambos trabalham o Espírito Santo, ele trabalha como consolador na vida do homem. Jesus, ele trabalha como mediador entre Deus e os homens. E Deus é o Pai, é quem cuida, é quem faz, é quem opera, é quem ministra, né? Deus é maravilhoso.
Então vamos aqui trazer o resumo dessa palavra. E o resumo dessa palavra fala assim: Evangelho é boas notícias ou boa nova. São 4 evangelhos que contam a vida de Jesus. Escrito está em Mateus, Marcos, Lucas e João. São 27 livros no Novo Evangelho. O Evangelho Novo são 27 livros. João escreveu as 3 epístolas, 1, 2 e 3, e o Apocalipse e o Evangelho segundo João. Foram escritos em grego. Foram escritos depois que Jesus morreu, né? Sinótico. Foram escritos na mesma fonte, a mesma história, são parecidos por volta de 45 a 46, foram escritos depois de Cristo. Ele está falando. Depois que Jesus morreu, começou o ministério de João, né? João foi o último evangelho a ser escrito. Mateus pregava para os judeus. Ele falava do Messias para os judeus. Então, a pregação de Mateus era específica, era para os judeus. Marcos pregava para os servos. Essa era a sua visão de Jesus. Lucas pregava que os relatos precisos como o homem perfeito Jesus era e é, né? O Filho de Deus. João é diferente de todos, dizem que ele era muito jovem, adolescente, quando começou a servir a Jesus. O foco de João é mostrar que Jesus é Deus, seu evangelho é universal para todos. Foi o último evangelho a ser escrito entre 80 a 100 anos depois de Cristo. Ele é profundo e íntimo e intenso, né, com Jesus. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Te peço perdão pelos meus pecados, por pensamento, palavras e obra. E peço ao Senhor que essa palavra venha alcançar vidas, porque o objetivo é esse, alcançar vidas. Vai libertando, vai convertendo, vai salvando. E que a tua palavra vai, promova vida, promova salvação. Ela vai libertando, vai convertendo, vai transformando, vai operando, vai curando. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Senhor, que o teu evangelho, a tua palavra, Senhor, de uma forma ou de outra, ela vá, Jesus querido, trazendo mudança, fazendo algo novo. Vai, Jesus querido, conduzindo esse homem pelas veredas da justiça, conduzindo essa mulher, conduzindo essa família. Aumenta a fé desta mulher, tira a incredulidade, a incerteza, a insegurança. Fortalece o teu povo. Coloca desejo de orar, desejo de descer na madrugada, desejo de ser íntimo, desejo, Jesus, de estar perto de Ti, no centro da Tua vontade. Nos fortalece, nos dá graça, nos dá ânimo. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Confirma a bênção e a vitória neste estudo, nesta oração e nesse ensino. Em nome de Jesus, amém.